Olá, pessoal. Trazer uma reflexão aí que surgiu num grupo de discussão e que tem a ver com a descrição literal do Gênesis, né? Esses movimentos criacionistas, né? Que fazem uma leitura literal do Gênesis. Então, eles partem do princípio que a Bíblia é um livro de ciências. Então, tudo que está escrito lá na Bíblia é a verdade absoluta e inquestionável. Então, você vai buscar na natureza, na ciência, nas medidas, medições, né, que confirme o texto bíblico, né? Então é um movimento inverso, né? Então é nesse sentido que isso não é maneira de se fazer ciência, porque na maneira de fazer ciência, se você tem um evento, por exemplo, o arco-íris, é descrito lá na Bíblia, né, como símbolo da aliança, arco-íris. Se eu quero entender como é que funciona o arco-íris, eu não vou na Bíblia para saber. Não, deixa eu ver como é que ele descreveu o arco-íris. Ali ele vai me dar uma dica do que é o... Não, se eu quero entender esse fenômeno, eu tenho que ir na natureza, procurar o arco-íris, ver como é que ele funciona, e aí eu vejo lá que é uma reflexão lá dos raios e que decompõe a luz, enfim. Isso foi um desenvolvimento que demorou muito para o homem chegar aí, né? Mas não é partindo da Bíblia que eu vou chegar aí. Eu vou partir da natureza. Então, o movimento da ciência sempre é esse. Você tem que ir na natureza para você tentar descrever o fenômeno, né? Não é porque está escrito num livro que eu vou me basear no livro para entender o fenômeno. Não. A descrição que está nesse livro, ela pode estar equivocada, né? Então, eu vou procurar a natureza. Então, esse movimento de você partir da Bíblia para a ciência, né? Esse movimento já é um movimento contra a ciência. Agora, o que é mais incrível, assim, interessante, esse é que é o ponto que eu gostaria de destacar, né? É que você veja como é que funciona a coisa, como é que funciona o mecanismo, né? Uma adesão incondicional à literalidade da Bíblia. Como é que funciona a coisa? Você poderia dizer que o relato literal do Gênesis ele é um absurdo para a ciência, né? Isso remete um pouco às cartas, a fala de Paulo lá, quando ele diz que o evangelho, né, que nós pregamos, ele é loucura para os gentios, né? Então já podemos fazer assim um paralelo, né? Que a descrição literal do Gênesis é loucura para o cientista, tá? Agora, no relato do Paulo, ele se orgulha disso, né? O fato de ser algo que vai é uma loucura para que vai totalmente contra ao que a sabedoria dos homens está dizendo. Isso para ele, quanto mais distante for, maior a fé dele. Então isso é levado aqui para o Gênesis. Então, quanto mais absurdo for a descrição, quanto mais distante for a descrição do que a ciência, do que a sabedoria dos homens diz, e você, fiel, está defendendo o texto bíblico, nossa, isso quer dizer que a tua fé é proporcional a essa distância, entende? Então, quanto mais absurdo, mais você vai poder defender a sua fé. Você vai estar, a tua fé vai estar parecendo ser maior. Ela está proporcional a esse absurdo, entende? Então, o fiel que é preso nessa literalidade, para ele isso não é um obstáculo, para ele isso é até bom. Entende? Então, essa distância enorme, ao invés de ser um problema para ele é ótimo, porque isso aí só reforça o como a fé dele é grande. A minha fé é tão grande que eu defendo esse absurdo aí. Diante da sabedoria dos homens, né? Que é um absurdo. Então esse mecanismo, enxergar a fé dessa maneira, acaba servindo como um mecanismo que é absolutamente contrário ao desenvolvimento da ciência. Porque as coisas que se afastam daquele conhecimento da ciência, elas não te desestimulam, pelo contrário, elas te estimulam, elas revigoram a sua fé, entende? Então, isso aqui acaba sendo um elemento assim, altamente danoso para o desenvolvimento da ciência. Quer dizer, acaba sendo um elemento altamente prejudicial, não tem como a ciência se desenvolver num ambiente assim, num ambiente que é preso a essa literalidade do texto bíblico e considera o texto bíblico
como livro de ciências, né? Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo de um link onde eu fiz um vídeo tempos atrás falando do relato do Gênesis, dizendo que não há como conciliar aquele relato com o conhecimento da ciência que nós temos hoje. Não há como conciliar. Então, ali, o relato, ele reflete a ciência da época. Para a ciência da época, é razoável. Para a ciência de hoje, já não seria sustentável aquela explicação. Já não seria aceita. Não cabe mais essa explicação para a ciência. Então, foi escrita para aquela época, para a ciência daquela época, para os conhecimentos daquela época, para que as pessoas daquela época pudessem compreender a mensagem. Então, quando a mensagem diz que o céu tem comportas, do quais separam as águas do céu das águas do mar, e a chuva vem a partir dessas águas, que a comporta abre e cai a água, essa é a visão de chuva que ele tem, o homem daquela época. Então, diante dessa visão, uma noção como um dilúvio é perfeitamente compatível. Agora, no conhecimento nosso, da nossa ciência hoje, a chuva era um ciclo, existe um ciclo da chuva de evaporação e condensação. Então, não tem como ter um dilúvio. De onde vem essa água? Não tem como. Nesse ciclo, agora, com esse conhecimento que nós temos, não é nenhuma comporta do céu. O homem tem aviões, tem balões, não se viu nenhuma comporta no céu. Como você pode sustentar a literalidade do texto da Bíblia se lá fala em comporta do céu? Cadê as comportas? Não tem como sustentar isso. Mas para o fiel, por mais absurdo que seja, eu vou defender o texto bíblico incondicionalmente. Isso mostra o tamanho da minha fé. Entende? Não tem como avançar a ciência com essa perspectiva. Então, essas reflexões que eu gostaria de deixar aqui. Muito obrigado.